nós estamos celebrando esse segundo domingo da Páscoa e nós estamos na oitava de Páscoa, que são 8 dias em que a igreja nos propõe na liturgia para celebrarmos como único dia a Páscoa de Cristo. Então nós ainda estamos vivendo e celebrando intensamente a ressurreição de Jesus Cristo. E eu sempre digo que a liturgia da igreja, ela é muito catequética, ela é muito pedagógica. E nesse segundo domingo da Páscoa, providencialmente e propositalmente, a igreja coloca esse evangelho, que fala de 2 aparições de Jesus, e na segunda aparição surge também a figura de Tomé, porque Jesus aparece 8 dias depois, na presença de Tomé. Então a igreja coloca nesse segundo domingo da Páscoa, 8 dias depois do Sábado Santo, esse evangelho, de forma providencial e proposital. E a partir desse evangelho que nós ouvimos, eu quero destacar 3 pontos para a nossa reflexão. Vocês perceberam que no evangelho, Jesus aparece 2 vezes. Uma primeira vez ele aparece no domingo de Páscoa aos apóstolos, que estavam com as portas fechadas por medo dos judeus, só que um dos apóstolos não estava presente, que era Tomé. Jesus aparece, deseja a paz, sopra o Espírito Santo sobre eles, e depois quando os apóstolos dizem a Tomé, nós vimos o Senhor, ele resiste em acreditar, é o pecado da incredulidade, e depois Jesus aparece uma segunda vez e cura a incredulidade de Tomé. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que Jesus ressuscitado, na maioria das aparições dele, e nós veremos isso nos evangelhos, ele deseja a paz. Só nesse evangelho de hoje 3 vezes. Na primeira aparição ele fala 2 vezes e na segunda aparição ele fala mais uma vez. Cristo ressuscitado aparece e diz: a paz esteja convosco. Celebrar a ressurreição de Cristo, ter uma experiência com o ressuscitado, é receber essa paz que ele nos concede. Que não é uma paz ilusória, não é uma paz mágica. Então eu experimento o ressuscitado, eu celebrei a Páscoa, e aí eu recebo essa paz e tudo vai se resolver na minha vida. Não é isso. Sábado Santo, se você veio para a vigília ou no domingo de Páscoa, você experimentou a Páscoa. Aqui você também está experimentando a Páscoa. Mas a sua vida vai continuar. Seus problemas no trabalho, na família, o problema na educação dos filhos. Eu, como padre também, minha vida não é perfeita. Mas receber a paz do Cristo ressuscitado é saber sim que não é uma mágica, que não vai resolver tudo, mas é ter a certeza de que o ressuscitado caminha ao nosso lado. Não é uma paz ilusória, não é uma paz mágica, mas é uma confiança de que aconteça o que acontecer, Cristo ressuscitou e Ele está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Por isso que nós precisamos receber essa paz que vem do ressuscitado. Então, primeiro ponto do evangelho de hoje, a paz que vem do Cristo ressuscitado. O segundo ponto, Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo e concede a eles a graça e o poder de perdoar e de reter os pecados. E para nós católicos, o perdão dos pecados, ele vem de forma muito concreta no sacramento da confissão. É claro que numa oração pessoal eu posso pedir perdão a Deus, aqui na missa nós pedimos perdão a Deus, mas quando nós percebemos que o nosso amor a Deus está esfriando, que nós cometemos um pecado grave, que nós precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos buscar o sacramento da confissão. Aí muitas pessoas se perguntam, mas por que se confessar com o padre, que é um homem como eu, pecador? A resposta está aqui no Evangelho. Porque Jesus desejou que assim fosse. Ele deu aos apóstolos, ele soprou o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos. O próprio Cristo desejou isso. Ele instituiu o sacramento da confissão. E a confissão, por mais que seja uma experiência que quebra o nosso orgulho,
quebra o nosso egoísmo, porque nos faz reconhecer os nossos pecados, mas é uma experiência muito simples. Nós adultos, nós complicamos demais as coisas. Não tem coisa melhor que ouvir confissão de uma criança, gente. Porque a criança, ela é muito direta. Na simplicidade dela, mas ela é direta. Padre, eu fiz isso, isso, isso e isso. Pronto. Agora nós adultos queremos inventar. Num belo dia, porque... Isso quando não fala o pecado do outro, né? Você vai confessar os pecados, são os seus pecados. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu patrão, não é do seu empregado, não é do seu filho, da sua filha, são os seus pecados. De forma clara, objetiva, direta, dando nome aos pecados. Padre, eu fiz isso, 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 isso. Estou arrependido. Peço perdão e penitência. Pronto. Essa é a experiência da confissão. Eu, como padre, faço essa experiência também. Eu também me confesso, até com uma certa frequência, para exercer o meu ministério. Eu atendo padres, eu me confesso com outros padres. Eu estava comentando que esses dias o padre Márcio confessou comigo. Eu quase caí para trás. Só não foi pior que o dia que o Dom Ângelo confessou comigo. Dom Ângelo falava, o suor escorria aqui, ó. Que é um bispo, mas é pecador, precisa se confessar para se reconciliar com Deus, receber o perdão dos pecados. Essa experiência da confissão foi deixada e instituída pelo Cristo ressuscitado aos seus apóstolos e que foi transmitida a nós, padres, e aos bispos. E o terceiro ponto desse evangelho: Jesus cura a incredulidade de Tomé. Na primeira aparição de Cristo ressuscitado aqui no evangelho, Tomé não estava presente. E quando os apóstolos testemunham a Tomé que haviam visto o Senhor, ele diz: se eu não tocar com o meu dedo as chagas, se eu não colocar a mão no lado de Cristo, eu não acreditarei. É o pecado da incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de fé. É a resistência em crer. Todos nós temos fé. De alguma forma nós acreditamos. O problema é quando a nossa fé falha. O problema é quando nós temos uma falta de fé. Quando nós resistimos em crer na ação de Cristo ressuscitado na nossa vida. E aí, quando nós resistimos, quando nós endurecemos o coração, o ressuscitado pode colocar vários sinais na nossa vida que nós não enxergaremos. Deus vai colocar vários sinais, Deus vai dar provas de que Ele está ao nosso lado, Ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Mas se eu estou na incredulidade, se eu estou resistente, se a minha fé está fraquejando, falha, eu não contemplarei a presença do Cristo ressuscitado na minha vida. E quando Tomé coloca a mão, o Evangelho diz isso, nas mãos ele coloca os dedos, mas no lado de Cristo ele coloca a mão. Cristo cura a incredulidade de Tomé e ele faz uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Se nós queremos enxergar a presença do Cristo ressuscitado, saber que Ele está ao nosso lado, precisamos romper com o pecado da incredulidade, parar com a nossa resistência, parar de querer entender Deus. Não, Ele está ali, Ele está me conduzindo mesmo no momento difícil, Ele está se manifestando. Agora, se eu permaneço incrédulo, resistente, teimoso, eu não contemplarei a presença de Cristo ressuscitado. E a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, e no tempo pascal também a liturgia da igreja, coloca as leituras dos Atos dos Apóstolos, porque mostra a experiência das primeiras comunidades cristãs a partir da ressurreição de Cristo. A primeira leitura, já no primeiro versículo, é um resumo da experiência das primeiras comunidades cristãs e da nossa experiência também. A primeira leitura diz que os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, e nós também fazemos essa experiência porque recebemos a doutrina que vem dos apóstolos. Eram perseverantes na comunhão fraterna que brota da ressurreição, a experiência que nós vivemos aqui em comunhão, na Eucaristia, na vida paroquial, cada um na sua realidade, na fração do pão
que não é o pão simplesmente material, mas é a celebração da Eucaristia, e nas orações. Todos nós católicos vivemos essa experiência. Por isso que eu amo ser católico. A Igreja Católica não é uma instituição qualquer, ela tem 2000 anos. Ela é santa porque foi fundada por Cristo. Nós somos pecadores, não vivemos como deveríamos viver o nosso batismo, mas a Igreja é santa. E a Igreja, ela não vive de improvisos. Nós recebemos o ensinamento dos apóstolos, nós vivemos a comunhão fraterna, nós vivemos a fração do pão, que é a Eucaristia, e nós também vivemos as orações. A Igreja Católica é fundada por Cristo, guiada pelo Espírito Santo, e ela não vive de improvisos. Queridos irmãos e irmãs, a partir dessa liturgia de hoje, dessa palavra que foi proclamada, da Eucaristia que estará daqui a alguns minutos sobre o nosso altar, vamos fazer uma experiência concreta com Cristo ressuscitado. E quando o Padre erguer o pão que é consagrado, que se torna o corpo de Cristo, você pode dizer no seu coração como Tomé, a profissão de fé que ele fez. Quando eu erguer o corpo de Cristo, você pode dizer no seu coração: meu Senhor e meu Deus, fazendo uma profissão de fé, rompendo com a sua incredulidade e contemplando o Cristo ressuscitado que vem até nós na Eucaristia. Não vemos o Cristo, não vimos fisicamente, não vimos Cristo no seu corpo glorioso, mas o vemos na palavra e na Eucaristia. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados seremos nós, se acreditarmos em Cristo, vendo a sua presença na palavra, na Eucaristia e professando a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus.